Olá, seja bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a sua vida. Fique comigo, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da palavra de Deus para a nossa edificação. Olá, voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. Hoje o nosso tema é Josafá e Jorão, adoração e intercessão como ferramentas de transformação. E o nosso texto está em 2 Reis, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Acompanhe comigo a leitura. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Messa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou os reis dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo e os meus cavalos como os teus cavalos. Glória a Deus, aleluia. E está conosco nesta noite pastor, missionário, meu amigo, nosso amigo, pastor Luciano Pereira, lá do Panamá. É uma honra recebê-lo, é um prazer estar aqui junto contigo nesse momento, fazendo conosco aqui, nos honrando, pastor Luciano. Seja bem-vindo. Um alô aí para... Muito obrigado, pastor Valdir, muito obrigado pelo privilégio, pela honra de poder estar com vocês aqui e participar desse momento tão importante. Glória a Deus. Fique conosco, fique à vontade. Amém. Nos ajude aqui nesse momento tão lindo aqui, pastor. Interessante, pastor, esse tema, esse desafio que nós temos nessa noite. Uma palavra que o pastor Davi Silva trouxe aos nossos corações, nesse domingo que se passou. Uma palavra poderosa que vem ao nosso coração, encontra o nosso coração, mas que fala uma verdade, Uma verdade ao nosso coração, para trazer transformação. E eu quero que você fique ligado, ouça com muita atenção, porque o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer falar conosco nesse tempo. O Senhor usa a história de dois homens de uma forma maravilhosa para falar conosco nesse tempo. Então, nos acompanhe com muito carinho. Olha só, a história de Jorão, filho de Acabe e Jezabel, ele se torna rei de Israel. Meu Deus, pastor. Que bênção, como Deus pode fazer, transformar pessoas, Que coisa linda. Olha só, ele se torna rei de Israel, filho de Acabe e Jezabel, se torna um líder de uma nação. Você já imaginou isso? Já imaginou? Diante do primeiro desafio de uma guerra, o filho de Acabe e de Jezabel, quem ele procura para ir para uma guerra? Esse é o centro que nós queremos aqui destacar. Quem esse homem procura para ir para uma guerra? Isso é algo muito importante que precisamos observar. Porque ele tinha um histórico, pastor, um passado de um pai que era rei e de uma mãe também, que nós conhecemos, nós sabemos de uma história, que ela perseguiu os profetas, perseguiu Elias, e matava os profetas de Deus. Então, ele vai procurar quem? Josafá.
ou o rei, uma pessoa que era considerada, tinha uma referência de Deus naquele tempo. A pergunta, pastor, é: se você fosse procurado por alguém que tivesse um histórico, ou que tem um histórico, que já perseguiu ou o pai ou a mãe, um histórico terrível, que já matou seus antepassados, que já perseguiu, você iria para a guerra? Você colocaria à disposição tudo que você tem? E vamos mergulhar um pouquinho mais. Olha só que coisa linda, pastor, que coisa linda. Olha só, a história vai dizer que Jorão, ele foi pedir ajuda a Josafá. Por quê? Porque Josafá era referência para Jorão naquele tempo. Porque Josafá, ele havia ganhado uma guerra muito linda. E Deus ganhou a guerra para Josafá. Então ele sabia quem era Deus, e ele sabia quem era Josafá na presença de Deus. Então ele foi atrás da referência que era Josafá. A pergunta fica: quem é você hoje na sociedade? Quem somos nós hoje? Somos referências de Deus na sociedade? Pastor, isso é muito sério. Muito, muito sério e muito importante, porque o próprio Jorão, em um momento inicial no texto que nós lemos, né, diz que ele aderiu aos pecados de Jeroboão, né? Então, num determinado momento, ele percebeu que ele tinha que buscar uma outra referência. Aí era, no caso, Josafá, que era um referencial de Deus, um referencial de alguém que servia ao Deus eterno. Isso ensina a gente, né, como cristãos hoje, que nós temos que ser referência para as pessoas como Jorão, que talvez estão buscando outros caminhos justamente porque não tinham ainda encontrado uma boa referência. Então nós temos que ser referência para essas pessoas. Meu Deus, que lindo, né, pastor? Que lindo. Talvez tem muitos Jorãos hoje procurando referências de Deus, procurando ajuda, e talvez vai procurar você. Talvez vai procurar você hoje como referência. Você é referência hoje? Será que você hoje pode dizer assim: vem, Jorão, vem me procurar, porque Jorão, ele foi procurar Josafá, e Josafá não disse para ele assim: olha, eu não vou para a guerra contigo. Josafá disse assim: eu vou e levo tudo que eu tenho, levo o meu exército, levo tudo. Ele disse, e ele foi para a guerra com Jorão. Muito, muito importante, né? Porque às vezes nós temos a mania, né, de determinar, por causa do histórico da pessoa e por causa das referências negativas que a pessoa teve, de determinar que essa pessoa não pode mudar. Então nós temos que crer que através da nossa referência em Deus, pessoas como Jorão, que tem um histórico, que tem más referências, que tem toda uma história negativa, podem sim, através do discipulado, né, que a gente fala tanto, serem transformadas. Meu Deus. É um investimento que a gente tem que fazer em pessoas, né? Acreditar nelas. Acreditar em pessoas que às vezes ninguém acredita. Porque o mundo não acredita. Isso é lindo. E sabe o que chama a atenção, pastor? O que chama a atenção é que Josafá sabia quem ele era. Da sua identidade. Eu vou porque eu sei quem eu sou. E eu sei quem é meu Deus. Por mais que eu vou para o deserto, por mais que eu esteja no deserto, eu sei quem eu sou e sei que eu vou conseguir porque o meu Deus é maior. Essa questão, né, da identidade, creio que o pastor Davi trabalhou bastante, né, nas mensagens dele, e não foi diferente na última, da importância de ter essa convicção, quem nós somos em Deus, né? Quando nós temos essa convicção de quem nós somos em Deus, nós podemos até mesmo estar, né, em meio e com pessoas que têm uma vida, às vezes, no pecado, mas através da nossa vida essas pessoas podem ir sendo geradas em Deus. Então a gente tem essa segurança de trazer
essas pessoas para o caminho do Senhor. Muito importante. Maravilha, né? Então nós precisamos saber quem somos realmente. Somos filhos de Deus. E isso nos traz segurança e podemos ser canais de transformação na vida de muitos Jorões, graças a Deus. E percebemos na história que eles foram parar no deserto, e no deserto acabou a água, acabou o alimento. E quem estava lá? Foi quem que foi procurar? Então, Josafá, no deserto, algo aqui destacando, Josafá foi procurar quem? Foi procurar ouvir a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, isso é algo que me mexeu muito comigo naquele momento que ele estava pregando. Esse desafio de falar sobre isso é muito lindo, né? No momento do deserto que nós estamos às vezes passando, talvez você vai passar, é importante perceber que Josafá, um homem que era referência naquela geração, e eu e você hoje, nós, pastor, nós precisamos, às vezes, nos nossos desertos, nós precisamos observar a história de muitos. Exato, e está em 2 Reis, né, 3:11, né, quando ele vai buscar o profeta Eliseu, né, e através do profeta Eliseu, ele busca essa resposta de Deus. Então isso também mostra que, por mais que ele tinha segurança da identidade dele, ele não é uma pessoa arrogante, que diz assim, eu não preciso mais de ninguém. Então ele se submete também ao profeta Eliseu e buscar essa ajuda na hora da necessidade. Porque ele cria, né, que Deus estava ali através do profeta e que através dessa presença ele poderia superar. Ele procurou ouvir a voz de Deus. Que coisa linda. Aham. E interessante que o profeta Eliseu conhecia Acabe, conhecia Jezabel. Exato. E sabia quem era Jorão. Meu Deus! E o que ele fala para o menino, para Jorão? Se não é quem? Me ajuda, pastor? Se não é quem? Josafá, eu nem olharia para ti. Uau. Mas por causa de Josafá, ele está dando voz a Jorão. Ou seja, Josafá está sendo como que um intercessor. Meu Deus, que coisa linda! Você precisa ser intercessor de Jorões. Nós precisamos ser intercessores de Jorões. Nós precisamos fazer a diferença nesse tempo, na sociedade, queridos. Nós precisamos fazer a diferença nesse tempo. Meu Deus, que coisa linda! Sabe, queridos? Nós precisamos olhar para a história e observar isso e praticar isso nesse tempo que nós vivemos. Porque o Senhor quer nos usar hoje como missionários e missionárias. No lugar que nós estamos. Não sei onde você está. Olhe para o seu lado, para a vizinha, para o vizinho. Para onde você se encontra. E seja um instrumento de Deus. Seja no Josafá. Seja na sua igreja. Onde você se encontra. Seja um intercessor. Lute. Porque haverá transformação. Haverá Amém, transformação, amém, pastor. Amém. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. E a palavra diz que naquele instante ali, naquele momento, houve então um clamor, houve ali então o profeta Eliseu pediu então um tocador, houve ali um adorador, uma pessoa que tocasse instrumento, um tangedor, e então veio um tocador e tocou e veio a palavra do Senhor sobre aquele lugar, e houve chuva, e houve abundância, e veio tudo sobre aquele lugar. Houve a palavra profética sobre aquele lugar, e houve abundância. Então, queridos, percebemos que é necessário se colocar na dispensação do Senhor, né? É necessário. Olha que interessante, né, pastor? Josafá. Jorão busca a ajuda de Josafá, Josafá busca a ajuda de Eliseu, e Eliseu busca a ajuda do tangedor. Então, o que o pastor Davi trouxe hoje, né? Ninguém faz a obra sozinho. Isso. Não existe cavaleiro solitário na missão. Então, cada um vai usar o que tem e a gente precisa cooperar um com o outro, né? Então, nessa unidade é que a obra acontece. Isso mesmo.
Isso mesmo, é muito lindo. É necessário unidade, intercessão, adoração. Objetivo, atingir os jorões que nos rodeiam. Glória a Deus. Atingir aqueles que precisam de transformação. E Jesus não disse na oração sacerdotal que temos que ser um para que o mundo creia. Então, nessa direção, né, esse tangedor, ele não era famoso, nem sabe o nome dele. Nem aparece, mas ele tinha unção. Ele tinha unção, ele tinha um ministério e ele foi útil. Então, nem sempre aqueles que estão, às vezes, só no púlpito, né, pregando, ou que estão em evidência, né, são os únicos que Deus quer usar. Deus quer usar todos da sua forma, dentro da sua característica, com os seus dons, talentos, para contribuir para que o mundo, como Jorão, pessoas que ninguém dá nada, possam ser discipuladas e encontrar uma transformação. Verdade. Talvez você foi chamado para não ser ninguém. Talvez seu nome nem vai aparecer. Sabe, interessante, pastor? Um dia alguém me disse assim, você foi chamado para não ser ninguém. E eu não achei ruim, porque sabe por quê? Porque os não chamados para ser ninguém é como esse adorador. Tinha unção, e através da unção veio a palavra, veio tudo que eles precisavam. E é através de toda aquela unção, então é onde Deus age. Na verdade, Deus sempre escolhe as coisas loucas desse mundo, né? Como diz Paulo, para confundir os sábios. Então Deus não é que não é ninguém, né? Através da graça de Deus, você se torna usado. O que o pastor trabalhou muito interessante é que nós não precisamos ser famosos. Né? E talvez isso é uma palavra forte para os nossos dias atuais. Tem muita gente querendo ser famoso. Mas agora eu digo para você, queira ser ungido. Queira ser ungido e usado dentro da sua identidade, do limite que Deus deu para você. Isso é importante, agradar a Deus em tudo aquilo que a gente faz e não ficar buscando querer ser famosinho. É verdade, porque a porção da unção de cada um, Deus vai dar. Exatamente. Não é verdade? É isso aí. Eu acredito que na restauração de pessoas é necessário que nós nos colocamos à disposição do nosso tempo, da nossa vida, de tudo que nós temos. Você está disposto a abrir mão de tudo que você tem para a transformação dos jorões que vai aparecer na sua vida? Essa é a pergunta. Glória a Deus, né? E ele fala, né, o pastor traz, né, a questão da unidade, da intercessão e da adoração. Esse conjunto, né? Porque quando você faz isso, você gera também outros adoradores. Então a adoração aumenta. Sim. Então, ganhar os jorões desse mundo que estão fora do caminho é torná-los também, através do nosso modelo referencial, adoradores de Deus. É verdade. Então a adoração cresce. É verdade. E assim vai multiplicando a adoração, porque o objetivo principal é adorar o Senhor. É declarar que Ele é o único. Meu Deus. E todo-poderoso. Que coisa linda. Meu Deus do céu. O grande desafio é: você será procurado por Jorão, pois você é referência para esta geração. Está preparado? Amém? Vamos orar, pastor? Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, Deus. Espírito Santo, nos ajude a ser referências de bênção, referência de transformação, de vida contigo, de comunhão contigo. E que pessoas possam caminhar conosco e através da nossa vida serem transformadas, não importando aonde elas se encontram, como elas foram criadas e ainda que tenham tido referenciais negativos na vida delas, que através da nossa vida elas possam ser transformadas em adoradores e que juntos possamos nos unir para buscar o Senhor e para multiplicar essa adoração em outras vidas. Amém. Muito obrigado por essa palavra e ajuda-nos, Deus, a ser testemunho na nossa geração. Amém.
para os jovens, para os juvenis, para as crianças, para as famílias, para os casais, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Glória a Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E até a nossa próxima Palavra oportuna.